Bom, galera, no vídeo de hoje vamos analisar e falar sobre as primeiras impressões do Flamengo sob o comando de Renato Gaúcho. Temos que lembrar que são apenas 6 jogos e o recorte ainda é pequeno para tirar qualquer conclusão sobre o trabalho. Mas a intenção do vídeo aqui é só expor as ideias que eu tenho identificado do novo treinador do rubro-negro carioca. Eu devo me estender um pouco aqui porque tem muita coisa para analisar. Mas então é isso. Vamos pro vídeo. Bom, vamos começar falando da pressão alta. Quando o adversário tem a bola no seu campo defensivo, o Flamengo busca pressionar alto com encaixes individuais e com os jogadores fechando as linhas de passe. Vocês podem observar que o portador da bola, ele não tem nenhuma opção de passe curto, todas pressionadas, todas bloqueadas. Então o que acontece é que ele vai ser obrigado a se desfazer da bola e o Flamengo vai automaticamente retomar a posse. Aqui temos outro exemplo, o Flamengo subindo seu bloco defensivo, o Gabigol tentando pressionar o portador enquanto fecha a linha de passe. Esse é um novo padrão que vem se apresentando cada vez de forma mais clara. E aí o Flamengo vai subindo, vai pressionando, vai bloqueando as opções de passe e com isso vai encurralando o Bahia e forçando a jogar cada vez mais para trás, se colocando em uma situação cada vez mais complicada, aumentando a chance de errar, como acontece agora. O Flamengo força o erro e recupera a bola perto do gol adversário. Aqui mais um exemplo, agora contra o Defensa e Justiça pela Libertadores. O Flamengo mais uma vez sobe para pressionar no campo defensivo do time argentino. Percebam novamente como todas as opções de passe curto estão bloqueadas, fechadas, não tem para onde ele sair de forma curta, então ele vai ser obrigado a se desfazer da bola. E é interessante porque nesse tipo de situação, em que um time sobe para pressionar o adversário na sua saída de bola, você tem 3 possibilidades. Ou você consegue retomar a bola próximo do gol adversário, criando uma situação com potencial de perigo enorme, e até porque o time adversário vai estar todo desestruturado defensivamente. A segunda opção é você forçar o chutão do adversário, que é o que acontece na maioria das vezes. O adversário faz a ligação direta e a chance de você ganhar a primeira bola é enorme. E tem a terceira possibilidade, que é o adversário conseguir neutralizar a marcação-pressão, saindo de forma curta e encontrando espaços para atacar a linha defensiva que vai estar exposta. Mas aí, todas as propostas que você tiver no futebol vão ter um risco. Não existe proposta perfeita, não existe ideia perfeita. E futebol é aquilo que muitos dizem, é um cobertor curto. Então, o Renato Gaúcho tem adotado essa estratégia no Flamengo. Até aqui tem funcionado bem. E tem trago bons frutos para o Flamengo, que tem conseguido fazer isso de forma muito efetiva. Então percebam, o jogador do defensa vai se desfazer da bola e mais uma vez ela vai ficar com o Flamengo. Ainda dentro desse aspecto da proatividade do Flamengo sem a bola, temos a pressão pós-perda, que teve uma melhora significativa nesses jogos. E um dos motivos para isso é a volta do Arão ao meio campo. Como primeiro volante, ele está sempre bem posicionado, próximo à jogada, para pressionar quando preciso e ocupando muito bem os espaços para poder brigar pela primeira e segunda bola. Reparem nesse lance como ele já está pressionando o portador porque estava bem próximo da jogada e muito atento para poder bloquear um possível receptor. E aí percebam aqui mais uma vez, ele já cola um jogador adversário que possa ser uma opção de passe, consegue interceptar e retomar a bola para o Flamengo. Percebam agora como o time vai avançar ali, perde a bola, na pressão pós-perda ele já mais uma vez, chega próximo a uma possível opção de passe para poder bloquear. E aí o Flamengo recupera a posse, vai trocando passes ali, a bola chega a ele, ele já recebe fazendo a recepção orientada, virando o corpo para frente. E aí o Flamengo retoma a posse, ele já mapeia ao seu redor e observa que o Flamengo pode perder a bola e ele poderia receber essa bola, o Martim Benítez. Mais uma vez ele cola nele para poder recuperar a posse e aí consegue retomá-la para o Flamengo, desarmando ele. E o Flamengo vai, avança e consegue fazer o seu gol a partir de uma recuperação de bola do Arão. Aqui temos um outro exemplo, o Flamengo subindo para pressionar, Arão muito bem posicionado, colado no meia para poder recuperar a bola. Briga pela primeira, briga pela segunda e consegue recuperar mais uma vez a posse para o Flamengo. Aqui novamente, encostado num possível receptor, o Corinthians vai tentar conectá-lo, o Flamengo consegue recuperar a partir de mais uma roubada de bola do Arão,
sempre bem posicionado e inteligente para recuperar as bolas. Agora, no cenário em que o Flamengo se defende no próprio campo, onde muitos times costumam ter uma postura mais passiva, a equipe tem mantido a postura agressiva para poder recuperar a bola. Percebam como o portador adversário tem uma janela de espaço muito curta para decidir o que fazer com a bola, porque o jogador do Flamengo está sempre pressionando, e isso acaba dificultando a manutenção da posse. Percebam também que o Flamengo, quando está defendendo em bloco baixo, ele tenta manter uma organização defensiva, um 4-4-2. Fica difícil de identificar assim, as linhas, porque o Flamengo está sempre pressionando o portador, tentando deixar a menor quantidade de tempo possível a bola descoberta. Então, acaba que você não consegue ver tanto assim o desenho defensivo, mas podem reparar aqui o Arrascaeta e o Gabigol mais à frente e atrás 2 linhas de 4, né? Então, o portador sempre sendo pressionado, bola sempre tentando se manter coberta. Percebam aqui as 2 linhas de 4 que eu mencionei, elas não estão tão bem definidas assim, mas muito por conta dessa pressão que o Flamengo faz no portador e nas possíveis recepções. Então o adversário acaba sendo forçado a recuar para trás, vai aumentando a margem de erro e o adversário acaba por errar e a posse voltar para o Flamengo. Falando ainda sobre o momento defensivo, uma mudança drástica que é possível notar é como o Flamengo tem marcado nas bolas paradas defensivas. Antes, o que era uma marcação predominantemente por zona, agora é predominantemente individual. Podemos ver aqui que temos 5 jogadores individualmente marcando um jogador adversário. São eles o Arrascaeta, Léo Pereira, Gustavo Henrique, o Arão aqui, e o Isla. E aí apenas 3 jogadores mais soltos sem uma referência específica, que são Felipe Luiz, Bruno Henrique aqui no primeiro pau e o Diego mais solto aqui. Então essa é uma mudança que é bem significativa. Uma marcação que era predominantemente zonal, agora é predominantemente individual. Passando agora para o momento ofensivo, vamos falar um pouco sobre a saída de bola do Flamengo. Quando o time tem a posse no campo defensivo, busca sair jogando com passes curtos e tentando neutralizar a marcação-pressão adversária, ou encontrando o homem livre, ou arrastando o bloco defensivo adversário de um lado para o outro, até encontrar espaço para progredir. Percebam também que aqui na saída de bola, o Flamengo tenta estruturar ela em uma saída em 4+2. Então, uma linha de 4 com os defensores e 2 meio-campistas mais à frente, no caso, Arão e Diego. Então, o Flamengo vai arrastar o bloco defensivo, Defensa e Justiça, agora para o seu lado esquerdo, e aí vai encontrando espaço para poder progredir do outro lado e assim conseguir acelerar e criar alguma jogada de finalização. Então perceba que o Everton Ribeiro encontra o Isla com muito espaço que não tinha antes, e ele tenta cruzar para a área. Aqui mais outra situação, Flamengo novamente com a sua saída estruturada em um 4+2. O Diego está um pouco à frente, mas normalmente ele e o Arão ficam mais alinhados. Então o Léo Pereira recua a bola para o goleiro, chama o Bahia para o seu campo defensivo, vai achando os espaços, vai trocando passes até fazer com que encontre algum espaço para poder progredir e acelerar. Aqui podemos ver também que o Flamengo estrutura sua saída em 4+2 e quando sai, quando faz essa saída de bola, normalmente ficam 2 meias mais à frente, no caso, Everton Ribeiro e Arrascaeta, e 2 jogadores mais posicionados na linha defensiva adversária, para poder atacar esse espaço e para poder explorar as costas dessa linha de defesa. Então é muitas vezes isso que acontece. Fica nesse jogo o Gabigol e o Michel, e eles já estão posicionados ali na frente para poder atacar esse espaço. Então o Flamengo chama o bloco defensivo para o seu próprio campo, bloco defensivo adversário para o seu próprio campo, manipula e neutraliza a pressão adversária e ataca o espaço nas costas. Então vamos perceber aqui como o Flamengo consegue acelerar para poder tentar aproveitar esse espaço. Ali no lado esquerdo está mais congestionado, o Flamengo tenta inverter a jogada para o outro lado. Então o Isla recebe aberto ali do lado direito, o Gabigol se aproxima para poder ser uma opção de passe. E agora notem como o Arrascaeta, com esse posicionamento novo que ele tem, que eu já vou falar um pouco mais daqui a pouco, ele tem muita liberdade também para poder atacar os espaços e para poder se posicionar onde bem quiser, seja do lado esquerdo, seja do lado direito.
Então, ou até mesmo ficar ali mais por dentro. Então, uma das movimentações que tem sido bastante utilizadas nesse Flamengo é o ataque aos espaços, especialmente esse espaço entre zagueiro e lateral. Arrascaeta identifica esse espaço, ele vai atacar esse espaço para poder receber na frente, ele não vai receber essa bola, mas como a bola vai estar descoberta, Michael, da mesma forma, vai atacar o espaço nas costas da linha defensiva para receber a bola na frente. Não no mesmo espaço que o Arrascaeta, até porque esse espaço aqui está mais bem definido, mas ele vai correr nas costas da linha defensiva do Bahia para poder receber a bola na frente. Então, percebam a movimentação do Arrascaeta e depois a do Michael recebendo a bola de cara para o gol. Quando o Flamengo faz a saída de bola em uma região do campo mais avançada, há algumas variações na primeira linha para poder construir. A depender do adversário e da circunstância, o Arão pode baixar ou não entre os zagueiros para poder fazer a distribuição. Vamos observar aqui nessa situação em que o Arão ele começa se movimentando nas costas da pressão adversária, ali mais à frente, e logo depois ele já volta para poder fazer a linha de 3. Nesse caso aqui, eu acredito que ele tenha feito isso mais para poder fazer uma compensação defensiva, tendo em vista que o Léo Pereira ele vai avançar com a bola ali pelo lado esquerdo, e é bom ter uma cobertura aqui, porque o Gilberto estaria posicionado nesse buraco entre os zagueiros que ficaria muito grande com o Léo Pereira avançando por ali. Então, o Arão ele baixa nessa situação para poder fazer essa compensação defensiva. Então, ali no caso ele está ali na saída de 3, né? A bola vai voltar para ele, vemos aqui a saída de 3 mais bem definida, e aí ele vai distribuir a bola lá pro lado direito. Aqui outra situação, ele começa baixando entre os zagueiros. Agora percebam como ele percebe em que só há um jogador do time adversário, no caso o ABC, mais à frente, e não estão pressionando e nem nada, eles estão com o bloco defensivo mais baixo. Então, tendo em vista que ele só tem um jogador mais à frente, não é necessário uma saída de 3 nesse caso, porque já tem superioridade numérica com 2 zagueiros. Então o Arão ele pode avançar nas costas da primeira linha do ABC para poder se tornar uma opção a mais no meio campo. Então a gente já vê uma variação logo com 50 segundos de jogo. Ele percebe isso e avança para poder ser uma opção mais à frente, porque ali não tinha necessidade de ele compor a primeira linha, já que já tinha superioridade numérica com os 3 zagueiros. Outra coisa muito importante nesse time do Renato Gaúcho é a forma como a equipe troca passes e envolve o adversário. Os jogadores têm tido muita liberdade para se movimentar e trocar de posição, confundindo assim a defesa adversária e gerando espaços. Você sempre vê um jogador se aproximando do portador para poder oferecer opção de passe, e com o Rogério se viu uma ocupação dos espaços de forma mais definida. E eu sempre gosto de falar que um time que não se movimenta é um time previsível. O Flamengo tem sido justamente o oposto disso. Um outro ponto que tem sido crucial nesses primeiros jogos é a compactação ofensiva. O Flamengo tem aglomerado muitos jogadores na região onde está a bola. Isso faz com que se crie a chamada relação socioafetiva no futebol. Ou seja, criar desequilíbrio no rival a partir do conhecimento entre os atletas da própria equipe. Em outras palavras, é basicamente um entrosamento. E quando você aproxima jogadores de muita qualidade, a tendência é que saiam boas jogadas. Além disso, essa compactação ofensiva também favorece a um outro aspecto que tem melhorado significativamente com a chegada do Renato Gaúcho, que é a pressão pós-perda. Porque os jogadores estão muito mais próximos para poder pressionar. Então, se você perde a bola e tem jogadores mais agrupados, a eficiência com que você vai conseguir recuperar a bola tende a ser muito maior. Então, a gente tem aqui nessa situação um exemplo de uma compactação ofensiva do Flamengo, 6 jogadores agrupados ali na região central. O Flamengo com o Renato Gaúcho agora tem buscado se associar, criar interações e relações entre os atletas cada vez mais nessa faixa do campo, nessa faixa central, né? Muitas vezes com tabelas de ultrapassagem, jogadores ali trocando passes, se movimentando e até mesmo driblando e causando desequilíbrio, como a gente vai ver nessa situação aqui do Diego, ele supera com um drible. Percebam como os jogadores estão bem próximos, então consegue ficar com a segunda bola, consegue recuperar e fazer o gol. Aqui nessa outra situação, o Flamengo com a posse contra o Corinthians leva a bola até o lado direito. Percebam como tem 6 jogadores ali no setor da bola, né? Muitas linhas de passe, né? E aí os jogadores trocam passes, se movimentam, trocam de posição. O Flamengo
cria ali uma situação mais confortável para trocar passe. Aqui temos uma dinâmica ofensiva bem interessante que o Flamengo costuma criar, né? Isso aqui para poder mostrar para vocês. O time agora, ele tem, como eu falei, aglomerados jogadores no setor da bola. Vemos aqui 4 jogadores ali naquela zona. E aí, quando não dá para jogar por ali, o Flamengo inverte rapidamente a jogada para o outro lado, né? O lado fraco adversário, né? Fez o time do Corinthians ter que balançar para o outro lado. Tenta criar uma situação de 2 contra 1 com o Felipe Luiz ultrapassando. A Arrascaeta consegue receber a bola ali, uma situação mais favorável, né? Então, o que acontece? Você aglomera jogadores de um lado e leva a bola rapidamente para o outro. Isso faz com que o bloco defensivo adversário tenha que se movimentar lateralmente, então acaba espaçando muitas vezes a linha de defesa adversária e tirando muitas vezes a referência que os marcadores têm, porque a bola ela já mudou para o outro lado e os jogadores eles tendem a focar mais na bola do que na zona ou no jogador. Então o Flamengo move a bola para o outro lado, arranja espaço, acha o Arrascaeta ali no meio e ele chega na área aqui para finalizar. Percebam como tem 5 jogadores pisando na área. Então o Flamengo também tem tentado criar esse volume ofensivo e o Arrascaeta chega ali para poder finalizar e a bola acaba sendo defendida pelo Cássio. Aqui uma outra situação, né, já na saída de bola, o Flamengo tenta sair ali pelo lado direito, cria a compactação ofensiva com 4 jogadores na zona da bola, vê que não dá, inverte a bola rapidamente para o lado esquerdo para poder tentar achar o espaço no lado fraco adversário. Vai mais uma vez tentando superar a pressão adversária. O Diego, com um drible de corpo, consegue ali neutralizar a pressão do marcador. Bruno Henrique sendo apoio por dentro. Então, percebam aqui agora, mais uma vez, compactação ofensiva do lado do campo, com 4 jogadores próximos. Agora o Arrascaeta foi ocupar a posição do Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique estava aberto e o Arrascaeta por dentro. Depois eles trocaram de posição e o Bruno Henrique passou a ficar por dentro e o Arrascaeta mais aberto. O time tem tido muito essa liberdade para se movimentar. Everton Ribeiro sempre apoiando ali por dentro, sempre se aproximando também na jogada. Aqui vemos o exemplo do que eu falei, Arrascaeta pelo lado, Bruno Henrique por dentro, trocando de posição. Bruno Henrique oferecendo apoio, Gabigol voltando muito também para se aproximar e oferecer apoios, sendo uma opção a mais de um jogador no meio campo. Então o Flamengo tem funcionado dessa forma, trocando muitos passes, trocando de posição, aglomerando jogadores no setor da bola. Isso é algo que fica bem caracterizado agora nesse início de trabalho do Renato Gaúcho. O time vai conseguindo criar suas jogadas de finalização dessa forma. Aqui, mais uma vez, o Flamengo jogando por dentro, encontrando jogadores entre linhas, né? O Gabigol voltando para dar esse apoio, oferecer esse apoio, com o Everton Ribeiro próximo dele. Então, um jogador, normalmente, acontece de ele ter outro jogador próximo para poder se associar, para poder até mesmo fazer a dinâmica do terceiro homem, que vai ser o caso dessa situação aqui. O Diego encontra o Gabigol entre linhas e já aciona de primeiro o Everton Ribeiro para poder superar a linha de meio campo adversário. Percebemos aqui também o Bruno Henrique posicionado no intervalo entre zagueiro e lateral. E o que acontece quando você posiciona um atacante nessa região? Causa dúvida nos marcadores. Uma das coisas que você consegue fazer no futebol para poder gerar espaço, para poder fazer com que você consiga arranjar alguma forma de manipular a defesa adversária, é você criar dúvida nos marcadores. Então, quando o Bruno Henrique, ou até mesmo o Gabigol, que muitas vezes ele tem se posicionado nessa região também, se posiciona no intervalo entre o zagueiro e o lateral, você acaba por fazer com que tanto o lateral quanto o zagueiro fiquem na dúvida em quem deve marcar o Bruno Henrique. Então, nesse pequeno intervalo de dúvida entre os dois jogadores, os dois marcadores, você acaba conseguindo se aproveitar disso para atacar um espaço rapidamente. Então, é muito importante também esse conceito, esse posicionamento, para poder conseguir gerar mais situações de perigo contra o adversário. Então, o Gabigol recebe, já aciona o Everton Ribeiro, que abre no Isla aqui numa situação bem confortável para poder cruzar para a área. E o René acaba finalizando para fora. Então, temos aqui mais uma outra jogada com o Léo Pereira. Ele aciona o Arão, que muitas vezes ele tanto baixa entre os zagueiros para poder fazer a saída, como também faz a saída lateralmente.
ele se posiciona um pouco mais à direita, fica parecendo uma saída de 3 meio torta assim, mas muitas vezes acontece, né? O Arão não é algo fixo que ele tem que baixar entre os zagueiros. Não, muitas vezes ele que faz a saída pelo lado direito, ele se sente confortável fazendo isso. Fez muitas vezes isso com o Rogério Ceni como zagueiro, né? Compondo de fato a linha defensiva. E então ele já está acostumado a fazer essa saída pelo lado direito e ele consegue achar bons passes e conduzir bem a bola para poder atrair o marca do adversário. E esse aqui a gente pode notar como todos os jogadores ali estão atraindo a atenção de algum marcador, né? O Everton Ribeiro atraindo um zagueiro, né? Nesse caso, o ABC estava com uma linha de 5, então o Everton Ribeiro atraindo a atenção de marcador, Diego naquele caso, né? Porque o Arrascaeta estava um pouco mais recuado, então o Diego ocupa aquela faixa do Arrascaeta, tem muito essa troca de posição, e o Bruno Henrique mais uma vez no intervalo entre zagueiro e lateral para poder atrair a atenção de dois marcadores. Então, vai acontecer agora aquilo que eu falei, de o Arão ele ir conduzindo a bola, arrastar o marcador e aí automaticamente abre um espaço nas costas. Então, ele vai agora conduzindo, atrai o marcador e abre espaço para o Isla receber a bola no mano a mano com outro jogador que teve que fazer a cobertura do lateral que subiu para pressionar. Então, o Isla recebe a bola agora no mano a mano, Everton Ribeiro se aproxima para poder associar, então é feita uma tabela de ultrapassagem rápida e o Isla consegue cruzar para a área. Temos uma outra situação, o Gabigol voltando para poder oferecer apoio novamente, como tem acontecido com muita frequência. Vemos nesse caso aqui uma situação que tem acontecido bastante nesse time do Flamengo, que é o famoso corta-luz, deixar a bola passar para chegar no companheiro que vem de trás e confundir a defesa adversária. Então, o Diego, ele deixa a bola passar de propósito, recebe no Gabigol e ele tenta passar para receber na frente e acaba não recebendo, mas a ideia da jogada é muito boa. Aqui, a importância das movimentações, o Arrascaeta arrasta um marcador com ele, então acaba gerando espaço para Vitor Ribeiro receber livre e ele já aciona o Isla na direita em uma situação de 1 contra 1. O Gabigol se aproxima também arrastando o marcador e o Isla tenta cruzar para o Everton Ribeiro atacando a área. Que uma outra situação, a jogada vai se desenrolar pelo lado direito, Bruno Viana encontra o Gabigol aberto pela direita. E como eu venho falando bastante nesse vídeo, a questão da troca de posições que vem sendo uma coisa bem marcante nesse trabalho do Renato Gaúcho. Você não vê jogadores guardando posição, tendo uma posição fixa em que eles vão permanecer ali pelo resto do jogo. Não, a gente vê muito essa troca de posição e o Gabigol é um dos jogadores que mais se movimentam nesse time. Você vê ele recebendo na direita, você vê ele recebendo na esquerda. Nesse caso aqui, ele trocou de posição com o Isla mais por dentro. E o Gabigol, nesse caso aqui, mais aberto. Então, ele vai tocar a bola e voltar para sua posição e trocar com o Isla e vai tentar atacar o espaço e acaba não recebendo. Bom, temos um exemplo agora de como são importantes as movimentações para esse time do Renato Gaúcho. Percebam como o Gabigol conduz a bola, o Everton Ribeiro arrasta o marcador e o Arrascaeta faz a tabela e o Gabriel ataca o espaço gerado pela movimentação para finalizar. Aqui agora uma outra situação que também representa o que eu venho dizendo sobre a movimentação é a triangulação que o Flamengo tem feito também, montar um triângulo ofensivo e fazer com que os jogadores que formam esse triângulo circulem e troquem de posição para também manipular a defesa adversária. Então percebam como o Gabigol está aberto na esquerda, aquela questão da troca de posição que eu te falei. Troca de posição com a Arrascaeta toca no Bruno Henrique e volta no Gabigol e o Gabigol tenta finalizar. Vamos falar agora sobre o novo posicionamento do Arrascaeta. No 4-2-3-1 do Renato Gaúcho, Arrascaeta assume a posição de meia por trás do atacante e vem funcionando como um verdadeiro camisa 10. Muitas vezes circulando entre as linhas adversárias, sempre tendo liberdade para se deslocar até onde a jogada está se desenrolando e sempre bem próximo da região do campo mais decisiva, que é aquela região ali na entrada da área, sempre causando perigo e sempre sendo opção para dar o último passe ou até mesmo para finalizar. Ele dessa forma vem sendo fundamental para o time. Já jogou nessa posição com o Domi, em um bom período que ele jogou no 4-2-3-1 também. Um longo período com o Rogério Ceni. Jogou mais ali com o meia esquerda no 4-4-2.
É bem verdade que às vezes o Rogério Ceni ele alternava para um 4-2-3-1 e ele jogava com um meia centralizado, mas a maior parte das vezes ele jogava com um meia esquerda ali, né, caindo um pouco mais por dentro, mas diferente dessa função em que ele vem sendo mais acionado por dentro. Então, pessoal, o vídeo foi esse. Se você gostou, deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. Não esqueça também de ativar a notificação do sininho para não perder nenhum vídeo. Deixe seu comentário abaixo também dizendo o que você achou do vídeo e talvez aí sugerindo alguma coisa que eu possa melhorar. É isso, um abraço, tamo junto.